Pai do Senhor, meus irmãos, é com muito prazer que mais uma vez venho aqui compartilhar mais com os irmãos através de este vídeo, falar das coisas de Deus que é maravilhosa e que serve de reflexão para a nossa vida diária. Hoje eu quero compartilhar juntamente com os irmãos uma história bem conhecida que está no livro de Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 16, que fala a história da unção de Davi, né? A Bíblia fala que Deus manda Samuel ir ali na casa de Jessé ungir um dos seus filhos para que seja juízo sobre o povo de Israel. Mas o que me chama mais atenção nessa história é que Samuel, ele vai, e a Bíblia disse que está ali os seus filhos, seus 7 filhos, e ele engana na unção, vai a um, vai até outro por causa da beleza, por causa da estatura deles, e Deus fala com ele que não é nenhum daqueles que diante da aparência de Samuel era a pessoa certa para ocupar o cargo de rei, que era a maior importância daquela época, né? E a Bíblia nos fala que então Deus fala com Samuel: não é nenhum desse que está separado, preparado para mim, que está no meu coração. Então a Bíblia relata que Samuel pergunta para Jessé se havia algum outro filho que ele tinha, e a Bíblia relata que então estava aquele que era criança, aquele adolescente, cuidando das suas ovelhas ali longe. E naquela época aqueles que cuidavam de ovelhas não era uma pessoa bem querida, não era uma pessoa bem respeitada, porque aqueles que estavam à frente de batalha, que servia para apoiar o seu país, defender, que era um homem bem sucedido. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, que eu quero rapidamente aqui deixar para a reflexão dos irmãos e para a minha também, é que muitas vezes nós queremos estar no lugar onde ainda Deus não preparou para nós. Este é o grande perigo da nossa vida. Isso serve para a nossa vida espiritual e também serve para a nossa vida cotidiana, porque a Bíblia é um livro que ela é espiritual, mas ela traz para a nossa vida cotidiana, para a vida que nós vivemos no dia a dia. E a Bíblia fala que então o servo de Deus, ele enganou, e esse é o grande perigo. É por causa, muitas vezes, você talvez possa estar na sua empresa e talvez o seu gerente não pode ter talvez o grande conhecimento que você tem. Você possa talvez achar assim que ele não merece estar naquele cargo, ou talvez você é pastor, ou você é um obreiro da igreja, e você pode achar também que aquele que está à frente do trabalho não tem a capacidade de estar à frente daquele trabalho. Ou você pode olhar, até mesmo nós que somos casados, pessoas que acham assim: eu deveria ter aquele marido daquela fulano de tal, ou se eu tivesse com a esposa daquele fulano de tal, a minha vida seria melhor, né? Quantas vezes isso acontece na vida das pessoas? E não, é puramente engano. Então o olhar de Samuel era desta forma, porque os filhos de Jessé realmente, a aparência estava tudo preparado para assumir aquele cargo, mas o coração, o olhar de Deus é totalmente diferente. Aí eu quero dizer para você que quando estava a batalha entre o povo de Israel, os 3 filhos de Jessé estavam lá, aqueles que Samuel achavam que estavam preparados para pelejar, para defender o reino. E por causa de quê? Eles não enfrentaram Golias.
Então eu quero deixar para você nesse dia, tudo tem um tempo certo. Se Deus te chamou você para ser obreiro, seja obreiro e adore o nome do Senhor. Se chamou você para ser uma cantora, louvar o Senhor, seja uma cantora no seu lugar, porque se Deus tiver de colocar você em outro quadro, em outro desapartamento, vai chegar o seu tempo. Você também que na vida social, se você trabalha numa empresa e você olha e pensa assim, aquela pessoa, aquele que está à frente, não merece estar ali, aquele gerente, ou talvez até mesmo o dono daquela empresa, se aquela empresa fosse minha, eu ia arrebentar. Não, não é dessa forma, e essa palavra nos deixa um exemplo muito grande, que Deus olha de uma forma diferente e nos mostra que cada coisa está no seu lugar. E se muitas vezes tomamos decisões, complicamos. Eu digo para você que talvez aquele filho de Jessé, se ele fosse talvez na batalha que Davi foi para enfrentar Golias, ele não tinha as estratégias que Davi tinha para vencer aquela batalha. Então que nós possamos entender neste dia que aqueles que estão acima de a responsabilidade da nossa vida, que talvez nós olhamos, e pensamos que temos uma maneira de estratégica melhor do que aquela. Não. Tudo tem um momento certo e a forma certa. Talvez você pode ter um pensamento melhor, mas aquela pessoa que Deus colocou, aquela pessoa que Deus escolheu, Deus tem uma forma de agir na vida daquela pessoa. Então descansa, fica em paz, que tudo vai acontecer no tempo certo, E aqui a Bíblia fala que então Samuel, ele viu que aquilo que Deus queria era totalmente daquilo que ele queria. Que Deus possa abençoar você neste dia. Lembra, as coisas só vão acontecer na sua vida e na minha vida no tempo de Deus, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela em toda parte, tudo tem o seu tempo. Que Deus abençoe você que está empregado, talvez você que está aí também trabalhando, o seu salário não é um salário suficiente, fica tranquilo, no tempo certo Deus vai te dar vitória, na tua família também, no tempo certo a paz vai chegar para você. Que Deus possa abençoar você através desta palavra, no nome de Jesus.